Olá, tudo bem? Nós estamos começando a semana 4 do estudo da lição da Escola Sabatina, que se intitula Uma Aliança Eterna. Bem, antes de começar o estudo, eu queria apenas aqui expressar um motivo de muita alegria para todos nós da equipe da Safeliz Bibles, porque na semana passada nós chegamos a 10 mil pessoas inscritas no nosso canal do YouTube. Eu sei que é muito pouco, pensando em YouTube, mas a gente fica feliz de ver que esse é um número crescente. O principal meio de distribuição dos nossos vídeos ainda é o WhatsApp. Mas eu queria pedir que você ajudasse a divulgar através do YouTube, fazendo aí a sua inscrição, tá bom? Vai lá, clica e aciona o sininho de notificações e tudo isso vai ajudar esse projeto, essa campanha de estudo da Bíblia chegar a mais pessoas, tá bom? Conto com a sua participação. Muito bem, o verso para memorizar dessa semana é Gênesis 17, 7, que são as palavras de Deus a Abraão, quando Deus propôs a Abraão uma aliança. O texto diz assim: estabelecerei uma aliança entre mim e você e a sua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua para ser o seu Deus e o Deus da sua descendência. Na semana passada nós nos concentramos mais na aliança de Deus com Noé. Esta semana nós vamos conhecer melhor a aliança de Deus com Abraão, também conhecida como aliança patriarcal. O Senhor fez essa aliança com Abraão, esse pacto, com forte ênfase nas promessas, especialmente em Gênesis 17. Duas promessas basicamente foram feitas. Primeiro, a multiplicação da descendência de Abraão e a herança da terra prometida. Um ponto muito importante para compreendermos bem os elementos dessa aliança de Deus com Abraão e com seus descendentes são os nomes usados, tanto os nomes para designar Deus, como o próprio nome de Abraão, que foi mudado de Abrão para Abraão. Os nomes próprios na Bíblia, tanto nomes de Deus como nomes de pessoas, tinham uma importância muito maior do que em nossa cultura ocidental de hoje. Então, quando vamos estudar a aliança, o pacto de Deus com Abraão, é importante considerar os nomes de Deus usados no texto bíblico e também o significado do nome do próprio Abraão. E com essa abordagem, nós vamos entender melhor essa aliança. E é isso que vamos fazer durante esta semana. Eu espero que você não perca nenhum dia de estudo. O título da lição de domingo é Yahvé e a Aliança Abraâmica, baseada em Gênesis 15, verso 7, que são palavras de Deus a Abraão. O texto diz assim: O Senhor disse também: Eu sou o Senhor que o tirei de Ur dos Caldeus para lhe dar esta terra como herança. Essa passagem é a continuação de um diálogo entre Deus e Abraão. Mas só aqui, no verso 7, Deus se apresenta pelo nome, quando Deus diz assim: Eu sou o Senhor. Essa palavra Senhor aqui é a tradução do hebraico Yahvé, também traduzido por Jeová. Este é um dos nomes de Deus na Bíblia. O significado mais provável do nome Yahvé, traduzido em muitas Bíblias como Senhor, e muitas vezes com todas as letras maiúsculas, a tradução mais provável é o eterno, o que existe, o que existe por si mesmo, o autossuficiente ou aquele que vive eternamente. São essas as ideias expressas através desse termo Yahvé. A ênfase aqui nessa palavra é a autoexistência e a fidelidade de Deus. Esse nome de Deus, que pela tradição judaica é muito sagrado, até para ser pronunciado, na verdade é soletrado sem vogais, ele é escrito sem vogais. Esse nome de 4 letras, as 4 letras são YHWH, sem vogais. E esse nome, essa palavra é conhecida como o tetragrama, que significa simplesmente tetragrama, as 4 letras. A grafia moderna, como Yahvé ou Jeová, inclui vogais para auxiliar na pronúncia. Muitos pronunciam como Yahvé ou Jeová. Nós não sabemos com certeza, na verdade, qual é a pronúncia exata.
Durante o 3º século depois de Cristo, o povo judeu parou de pronunciar esse nome com medo de violar o mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E eles tinham uma reverência muito grande por essa palavra, até quando iam escrevê-la. Como resultado disso, Adonai é ocasionalmente um substituto para Yahvé. Por causa dessa reverência com esse nome, às vezes os escribas substituíam por Adonai. E daí a formação do tetragrama, as 4 consoantes mescladas com as vogais de Adonai. E dá no que nós temos hoje, Jeová ou Yahvé. Deus disse a Abraão: eu sou o Senhor, Yahvé, que te tirei de Ur dos Caldeus. Deus estava aqui relembrando Abraão da aliança que tinha feito com ele. Posteriormente, essa mesma expressão seria usada quando Deus entregou os 10 mandamentos a Moisés. Deus disse: eu sou o Senhor que te tirei da terra do Egito. No caso de Abraão, de Ur dos Caldeus. No caso do povo hebreu, da terra do Egito. Estritamente falando, este é o único nome próprio de Deus, Yahvé. Ele revela que Deus está presente, acessível e perto daqueles que o invocam para libertação, para perdão e para orientação. O título da lição de segunda-feira é El Shaddai, baseada em Gênesis 17:1. Esse texto diz assim: quando Abrão atingiu a idade de 99 anos, o Senhor apareceu a ele e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, ande na minha presença e seja perfeito. O Deus Yahvé, como estudamos ontem, já tinha falado com Abraão várias vezes, mas aqui nessa passagem ele se apresenta com outro nome, o Deus Todo-Poderoso, que é a tradução da palavra hebraica ou da expressão El Shaddai. El Shaddai é formado por 2 palavras. A primeira, El, que é um nome abrangente, que significa Deus ou divindade. El também é o diminutivo de Elohim. E a outra palavra, Shaddai. Não se sabe exatamente a origem dessa palavra, mas normalmente é traduzida como Todo-Poderoso. Shaddai também poderá significar rocha, aquele que supre ou sustenta, ou governante absoluto. Esse nome de Deus aponta para a sua grandeza infinita, para o seu poder. Quando Deus reafirma as promessas da aliança a Abraão, ressaltando as grandes bênçãos que lhe concederia, com certeza, ao ouvir o nome de Deus, El Shaddai, que significa o Senhor Todo-Poderoso, com certeza Abraão se sentiu reconfortado e confiante. Esse nome contrasta a fragilidade humana com a fortaleza divina. Deus mostrou a Abraão que ele, Deus, é todo-poderoso. E Deus demonstrou isso quando lhe deu um filho na sua velhice, muito depois de acabar o tempo quando sua esposa podia ter filhos. Assim, Abraão e seus descendentes passaram a chamar Deus de El Shaddai. El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. El Shaddai nos mostra, esse termo, nos mostra a Deus como a fonte inesgotável de todas as bênçãos. Deus é todo-poderoso. Os seus problemas não são grandes demais para que ele possa lidar com eles. Nunca esqueça disso. O título da lição de terça-feira é De Abrão a Abraão, baseada em Gênesis 17, versos 4 e 5. Essa passagem contém as palavras de Deus que dizem assim: Abrão já não será o teu nome, e sim Abraão. O verso 5. Ao confirmar a aliança com o patriarca, Deus então muda, como nós estamos vendo, muda o seu nome. E como eu já mencionei na introdução dessa semana, no contexto bíblico, os nomes próprios têm uma importância muito grande. Em nossa cultura ocidental moderna,
quando os pais vão escolher um nome para o filho ou para uma filha, dão mais importância à sonoridade do nome do que mesmo ao seu significado, né? Ranieri, que nome lindo, não? Na maioria das vezes, os pais nem sabem o significado do nome que estão dando ao seu filho ou à sua filha. Mas na Bíblia é muito diferente. O significado do nome era o aspecto mais importante, né? O significado e não a sonoridade. Algumas vezes na Bíblia o nome era escolhido, ou o nome escolhido descrevia um desejo dos pais para aquele filho. Outras vezes o nome tinha até um sentido profético, né? E em muitas situações o nome descrevia o caráter ou uma característica marcante daquela pessoa. Jacó, por exemplo, significa o enganador. E quem conhece a história de Jacó sabe como o nome casou bem com a sua história, né? Pelo menos até quando Deus mudou o seu nome para Israel. Aqui na lição de hoje, Deus mudou o nome de Abrão para Abraão. Abrão significa Pai Excelso. Me parece um bom nome, você não acha? Mas Deus mudou para Abraão, que significa pai de uma multidão. Veja só o que Deus estava fazendo. Deus tinha prometido a Abraão que ele teria uma grande descendência. Só que Abraão tinha 99 anos de idade e a sua mulher era estéril. Quando Abraão, imagino, né, quando Abraão informou as pessoas no acampamento, aí, no seu acampamento, que tinha um novo nome, Abraão, alguns deles devem ter sorrido e dito mais ou menos assim: pai de uma multidão, nessa idade e com a esposa estéril. Isso é uma piada. Mas Deus lhe dá esse nome para ajudá-lo a crer, a confiar na promessa. Cada vez que ele olhasse para o chão, cada vez que ele olhasse para as estrelas no céu, cada vez que ele ouvisse o seu nome sendo chamado, certamente Abraão se lembraria da promessa de Deus. Lembre-se de que os descendentes de Abraão incluem não apenas o povo judeu, mas também o mundo árabe, né, por meio de Ismael, e as nações que estão listadas em Gênesis 25, 1 a 4. E mais ainda, todos os que confiam em Jesus Cristo como seu Salvador são chamados de filhos espirituais de Abraão. Será que Deus cumpriu a promessa de uma grande descendência? Qual é a lição para nós? A lição é: confie nas promessas de Deus. Ainda que você não veja possibilidades humanas da realização ou do cumprimento dessas promessas, Ele não vai falhar com você. O título da lição de quarta-feira é Etapas da Aliança. A aliança de Deus com Abraão teve 3 etapas. Vamos ver cada uma delas. Primeira etapa, em Gênesis 12, quando Deus deu a ordem para Abraão sair da sua terra e da sua parentela, e então fez a promessa de uma grande descendência. A promessa é de que ele e sua descendência seriam grandemente abençoados por Deus. Essa promessa é extensiva não apenas aos descendentes biológicos de Abraão, mas alcança a toda a humanidade. Veja que foi uma promessa baseada na graça de Deus. Deus não pediu nada em troca, pediu apenas que Abraão confiasse. Sair do seio de sua família para uma terra desconhecida, na verdade, foi uma grande prova de fé. Essa foi a primeira etapa da aliança. Agora, a segunda etapa da aliança com Abraão, no capítulo 17 de Gênesis. Essa etapa é marcada por um ritual solene, um ritual, inclusive muitos eruditos não encontram uma explicação completa para o sentido de alguns detalhes nesse ritual. Esse ritual implicava o seguinte: as partes de alguns animais foram cuidadosamente dispostas no chão, né? E as duas pessoas, ou as duas partes da aliança, nesse caso Deus e Abraão, né, pela tradição, tinham que andar entre esses pedaços desses animais dispostos de forma organizada ali no chão. Esse gesto seria o compromisso de ambas as partes de serem fiéis à aliança.
Mas o texto bíblico nos conta que Abraão caiu em um pesado sono, né? E depois de ter-lhe confiado as promessas, somente ele, Deus, mostrou a sua presença entre os pedaços dos animais abatidos através do fogo que consumiu tudo que estava ali. Talvez Deus quisesse mostrar que ele cumpriria a sua promessa de forma incondicional, né? Ou quem sabe que as suas bênçãos e a sua salvação não iam depender da contrapartida humana. Tudo é pela graça. Finalmente, a terceira etapa da aliança com Abraão, quando Deus muda o seu nome. Nessa etapa, a ênfase está na universalidade das promessas. A salvação oferecida por Deus não é, como eu já disse, exclusiva dos descendentes de Abraão. Em Cristo, toda a humanidade é incluída nesta aliança. Deus oferece a libertação, a transformação a todos os que se dispõem a crer. Essa é a motivação que temos para pregar o Evangelho, levar a todos a oferta de graça, porque a aliança é extensiva a toda a humanidade. Apocalipse 14, versos 6 e 7, uma passagem muito importante para nós, diz assim: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação e tribo e língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E é inclusiva esta promessa, esta possibilidade. Todos podem ter acesso a essa salvação. E você está incluído nesse projeto de Deus. Lição de quinta-feira: obrigações da aliança. A lição de hoje está baseada em Gênesis 18, 19, que diz assim: porque eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e à sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que lhe prometeu. Aqui nesse texto nós vemos algo importante na aliança de Deus com Abraão. Primeiro, que a aliança está fundamentada na graça de Deus. É Deus quem escolhe, é Deus quem oferece as bênçãos, é Deus quem toma todas as providências para o cumprimento das promessas. No entanto, a aliança pressupõe uma resposta de Abraão, que é guardar o caminho do Senhor e praticar a justiça e o juízo. Esta resposta de Abraão, na verdade de Abraão e de seus descendentes, ou seja, todos os que abraçarem a aliança pela fé, essa resposta não é posta como condição para o estabelecimento da aliança, e sim como condição para o seu cumprimento. Então, o que vemos aqui é a combinação de fé com as obras de obediência. Mas é bom que se entenda bem essa questão que tem sido tão polêmica no meio cristão. As obras de obediência estarão presentes na vida de quem abraça a aliança com Deus. Mas elas, as obras, não atribuem nenhum mérito a quem as pratica. É um equívoco querer atribuir mérito às obras de obediência. Isso é impossível. E você sabe por que é impossível? Muito simples. Porque a nossa obediência, por melhor que seja, nunca será perfeita. É verdade que a Bíblia está repleta de admoestações para obedecermos à lei de Deus. E é assim que devemos viver, buscando ajustar a nossa vida aos parâmetros dos mandamentos de Deus. Mas não podemos interpretar essas admoestações com a esperança de alcançarmos um nível de obediência perfeita. O sentimento não deve ser de esperança, deve ser de desespero, porque não podemos obedecer perfeitamente. É esse sentimento inicial de desespero que vai nos lançar aos pés de Cristo, com o orgulho abatido e completamente dependentes da graça e misericórdia de Deus. Mas daí alguém pode perguntar: se nós não podemos obedecer completamente às exigências da aliança, como Deus vai poder cumprir completamente as promessas da aliança? E aqui está
a chave para a compreensão do tema da aliança na Bíblia. E essa é a essência do Evangelho. Veja, em última análise, a aliança na Bíblia não é entre Deus e o homem, mas entre Deus e Deus. Ele estabeleceu as condições da aliança. Depois ele mesmo veio a este mundo, nasceu como homem e cumpriu todas as condições. Por isso, é nele, em Cristo Jesus, que nós temos acesso às promessas da aliança. Amém por isso. Isso é o Evangelho. Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado, Senhor, pela salvação que há unicamente em Cristo. Queremos responder a essa salvação, Senhor, buscando ajustar a nossa vida aos parâmetros da Tua lei. Dá-nos esse poder. Mas, acima de tudo, Senhor, ajuda-nos a permanecer em Cristo. Que essa seja a experiência de cada um de nós. Te pedimos e agradecemos em nome dEle. Amém. Muito bem, no começo da lição dessa semana eu mencionei da nossa alegria por termos alcançado na semana passada 10 mil inscritos no nosso canal do YouTube. Como eu disse, isso não é muita coisa, mas é um número crescente, né? Nós estamos ainda tendo como principal meio de distribuição dos nossos vídeos o WhatsApp. Mas estamos incentivando a todos a se inscreverem lá no nosso canal do YouTube, tá bom? Se você ainda não fez isso, faça. Quando você se inscreve, esse número cresce e então, né, os robôs, aí, as ferramentas do YouTube ajudam a distribuir o conteúdo para muito mais pessoas. E é isso que nós queremos. Participe desse projeto. Muito obrigado, forte abraço e até amanhã, tá bom? Tchau!